Iniciando aqui a gravação de mais um estudo do livro de Romanos. Hoje estudaremos o capítulo 13 do livro de Romanos, o qual podemos dividir em três partes. A primeira falando sobre a obediência, a segunda falando sobre o amor ao próximo e a terceira sobre vivermos na luz. Tudo isso está focalizado, assim como toda a Escritura, numa única pessoa, no Deus Trino, isto é, na obediência a Deus, no amor por meio do Espírito Santo e na vivência da luz de Cristo Jesus. Então, antes de iniciarmos, vamos, invocar o Senhor, pedir para que Ele nos ilumine, para que possamos compreender aqui Sua palavra, para que o estudo de hoje seja edificante à própria palavra do Senhor, a honra dele e a glória do nosso amado Deus. Então, o livro de Romanos inicia tratando o seguinte, no capítulo 13, versículos 1 e 2. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o Deus que ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Deus, ele nos ensina e nos lembra que todos devem ser submissos aos que sobre eles governam. E as autoridades devemos ser obedientes, estejamos sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não devemos, portanto, promover, coadunar com a calúnia contra ninguém. Devemos ser pacíficos, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Mas isso não é porque nossos governantes, são necessariamente formados por pessoas boas, antes por causa do Senhor. Submetei-vos a toda a autoridade constituída entre os povos, sejam aos reis, sejam aos como principais monarcas, sejam aos governantes, como por eles designados, porque eles têm essa autoridade de punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Muitas vezes pensamos por que Deus deixou que fulano ou Beltrano, se tornassem ali presidentes, governadores, autoridades. Mas nós devemos saber que tudo é um propósito do Altíssimo e nós não podemos compreender por completo ainda. Deus declara nas Escrituras que ele próprio foi quem firmou, por exemplo, o Faraó como rei do Egito e permitiu que os judeus fossem escravizados por eles. Portanto, não pense que o Brasil é melhor do que o povo judeu. Não pense isso. Saiba que tudo está sob o controle do Todo-Poderoso, tudo está no plano do Senhor. E o fato de você obedecer às autoridades não quer dizer em adorá-los. Em momento algum a Bíblia fala isso, mas apenas em cumprir as regras que são impostas, fazer aquilo que é ordenado. E aí sim, aguardar e perseverar, orando pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo para que ele volte logo e restabeleça a paz e a alegria. Paulo continua nos versos 3 e 4 dizendo: somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. Essas palavras aqui do capítulo, dos versos 3 e 4 de Romanos, nos parecem distantes, como se fôssemos escravos, devendo fazer algo de obediência para ser elogiado. Mas o pano de fundo, o que Deus está nos ensinando aqui, é que tudo que fizermos, e não importa quem lhe ordenou, seja o seu chefe, qual você pode não gostar, sejam seus pais, que você pode achar que eles são muito retrógrados, antigos, façam tudo como uma ordem vinda do próprio Deus. Como é dito no livro de 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para glória de Deus. Se até comer e beber deve ser feito para a glória de Deus, quanto mais obedecer.
Façamos, portanto, o que é bom e correto, cumprindo nossas obrigações, vislumbrando que ali estamos fazendo para o próprio Deus. E daí você pode pensar, mas como Deus permitiu que aquela pessoa se tornasse o rei ou um presidente? E olha a resposta no livro de Jeremias: Porventura reinarás tu, porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem? No contexto dessa passagem aqui de Jeremias, o profeta Jeremias ele está pronunciando palavras de advertência e juízo contra Joaquim, que era o rei de Judá. Joaquim ele era conhecido por sua riqueza, por sua opulência, simbolizada ali pelo uso do cedro, né, que é um uso comum de reis, né, em suas construções. Joaquim tinha esse viés. E o versículo em questão aí, Jeremias de Jeremias, ele pode ser traduzido de uma seguinte forma, né? Ele retrata ali, porventura reinarás tu porque te encerras em cedro? Ou seja, essa frase aí é uma pergunta retórica, ela expressa o questionamento de Jeremias sobre a ideia de Joaquim acreditar que seu poder, sua posição como rei eram garantidos apenas por causa da sua riqueza e da sua segurança material. No versículo seguinte, Jeremias vai falar ali: acaso teu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Então aqui Jeremias está fazendo contraste do comportamento de Joaquim com o do seu pai, que era o rei Josias. Ele está indicando que Josias não apenas desfrutou das coisas básicas da vida, como comer e beber, mas ele também praticou a justiça e o juízo. Como resultado de sua conduta justa, Josias experimentou um reinado bem-sucedido. Então esses versículos, eles criticam a confiança de Joaquim em sua riqueza material, e lembrando que o verdadeiro sucesso, a verdadeira segurança não estão nas posses materiais, mas em praticar a justiça e o juízo diante de Deus e das pessoas. E o profeta Jeremias, ele está alertando aqui Joaquim disso, de que seu reinado está em perigo, pois ele não segue os caminhos de Deus e não pratica a justiça. Portanto, esse versículo da Bíblia, ele serve como uma advertência para a gente sobre a importância de buscar a justiça e a retidão, em vez de confiar apenas na riqueza e nos bens materiais como base para o poder e a segurança. Por isso, amados, vejam que a obediência é muito mais profunda, é muito mais penetrante. E Paulo vai aprofundar ainda mais no capítulo 13, dizendo: no verso 5, é por isso que você deve obedecer às autoridades e não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. Então aqui Paulo está enfatizando a importância da submissão às autoridades civis. Ele afirma aí que é necessário que os cristãos estejam sujeitos a essas autoridades, não apenas por medo de uma punição, mas também por uma questão de consciência. Os cristãos devem reconhecer a autoridade e a estrutura que foi estabelecida por Deus nas instituições governamentais. No verso 6 ele vai dizer: é por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Então, Paulo continua explicando que uma das formas de submissão às autoridades é por meio do pagamento de tributos e impostos. Os cristãos devem cumprir com suas obrigações financeiras perante o governo, reconhecendo que as autoridades governamentais são designadas por Deus para exercerem esse papel e cuidarem dos assuntos públicos. E no verso 7 é dito: portanto, paguem ao governo que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Paulo aqui ressalta a importância, então, de dar a cada pessoa ou instituição o que é devido. E isso inclui o pagamento de tributos e impostos, assim como devido respeito e honra às autoridades governamentais. Paulo, então, está enfatizando a necessidade de uma conduta respeitosa e submissa em relação às autoridades civis. Mas, em aplicação, esses versículos ensinam aos cristãos sobre a importância de submissão às autoridades civis estabelecidas por Deus. Paulo enfatiza que os cristãos devem cumprir suas obrigações cívicas como, por exemplo, né, o pagamento aí dos tributos e demonstrar respeito e honra às autoridades governamentais. Mas essa submissão é vista
como uma manifestação de obediência a Deus e um testemunho para o mundo. No entanto, é importante aí ressaltar que essa obediência, ela não é absoluta e ela deve estar de acordo com os princípios da fé cristã em obediência aos mandamentos de Deus, porque ele é a autoridade máxima. Não é porque uma autoridade manda você pecar que você irá fazê-lo. Lembremos de Daniel, quando o rei determinou que ele adorasse a uma escultura, e Daniel disse: jamais me prostrarei a uma imagem, mas tão somente ao Deus vivo. E Daniel foi condenado à morte, mas não morreu, por quê? Porque Deus deu o livramento, assim como todos nós, Deus nos dá o livramento que é por meio da vida eterna. Devemos, portanto, fazer isso em nossas vidas, obedecer e cumprir nossas obrigações, mas lembrando antes do que Deus nos ensina e nos ordena. Por isso que Cristo Jesus nos ensinou, lá em Mateus 22, 21, dizendo-lhe eles de César. E então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Devemos dar aos governantes deste mundo o que lhes pertence, as coisas materiais que são deles, dei a eles, mas a Deus dê o que é de Deus, a sua obediência fiel à Escritura. E Paulo continua no verso 8: não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Paulo aqui ele muda o foco, né, do capítulo 13, que é justamente como eu disse para vocês, que a gente ia dividir em três partes. O primeiro ponto da obediência, o segundo sobre o amor. Então ele fala aqui sobre o amor ao próximo. Paulo começa aqui no verso 8 afirmando que os cristãos não devem dever nada a ninguém, exceto amor mútuo. Esse amor mútuo a gente deve dever ao próximo. Aqui ele está se referindo a obrigações financeiras ou dívidas materiais. No entanto, a ênfase principal aqui é o amor. O amor recíproco é visto como a única dívida que os cristãos devem ter uns com os outros. Paulo então afirma que quem ama o próximo tem cumprido a lei. E ele está se referindo aqui aos mandamentos bíblicos que ordenam o amor ao próximo, como podemos encontrar lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, no capítulo 19, onde o amor é visto como a expressão máxima do cumprimento da lei de Deus. Vamos ler lá, Levítico 19, verso 18. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, ou seja, é uma ordem de Deus amar ao próximo como a ti mesmo. E Paulo continua no verso 9: os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Aqui Paulo faz um resumo de uma série de mandamentos bíblicos que proíbem adultério, assassinato, furto, cobiça. E ele afirma aí que se houver algum outro mandamento, todos esses se resumem à essência de um único, que é amar ao próximo como a si mesmo. Paulo apenas está reafirmando aquilo que Cristo já havia dito para nós. Então, Paulo está destacando que o amor é o princípio central, que permeia todos os mandamentos. Inclusive, na carta aos Coríntios, Paulo escreve um capítulo para tratar exclusivamente sobre amor. Eu vou trazer um dos versos apenas para contextualizar. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Nesse versículo aqui, Paulo está enfatizando a importância do amor em contraste com umas habilidades e dons espirituais. Ele começa aqui mencionando a capacidade de falar a língua dos homens, né, a língua dos anjos, e essa referência, ela pode se relacionar com o dom de falar em línguas, uma manifestação que acontecia na cidade entre os coríntios, né? Então, Paulo está enfatizando que, mesmo que alguém tenha essa habilidade de falar as línguas, se não tiver amor, suas palavras serão vazias, não terão significado nenhum. Ele compara, então, essa falta de amor a dois objetos aí. O primeiro é o bronze que soa e o símbolo que retine. Ou seja, esses instrumentos aí musicais, eles têm sons agudos. Mas se não houvesse harmonia e propósito por trás desse som, eles se tornariam apenas o quê? Um ruído irritante, sem nenhum sentido.
Então, a mensagem de Paulo, que Paulo aqui está transmitindo, é que os dons, as habilidades espirituais não são suficientes por si mesmo. O amor é o elemento central, o elemento essencial para que esses dons sejam propriamente e adequadamente usados de maneira significativa e edificante. Sem amor, mesmo os dons mais impressionantes perdem seu valor espiritual, perdem seu impacto positivo. Esse versículo, então, nos serve como um lembrete a todos os cristãos sobre a importância do amor em todas as áreas da nossa vida, principalmente com relação a Deus e com o próximo. O amor ele é fundamental para expressar a vida na fé cristã de maneira genuína, pois é esse amor que traz significado, traz compaixão, traz bondade, traz unidade ao exercício dos dons e habilidades espirituais. E Paulo continua dizendo no verso 10: quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer à lei. E Paulo, tratando do amor ao próximo, ele conclui enfatizando que o amor não causa dano ao próximo. Ele destaca que o cumprimento da lei é alcançado por meio do amor. Então, Paulo aqui está afirmando que se os cristãos amarem uns aos outros verdadeiramente, eles naturalmente cumprirão os requisitos, os princípios da lei divina. Mas as Escrituras nos dizem claramente o seguinte, lá em 1 João 4,16. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, reforçando o campo do amor, devemos, o apóstolo João aqui, ele traz esse ressalte, né, que a essência do caráter de Deus é o amor. Ele afirma que conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E isso se refere a um amor redentor, a um amor sacrificial de Deus manifestado por meio de quem? De Jesus Cristo. E João, ele afirma claramente: Deus é amor. E essa declaração enfatiza que o amor não é apenas uma qualidade ou uma ação de Deus, mas é a própria natureza essencial de quem ele é. O amor não é um atributo fundamental de Deus, e tudo que ele faz é motivado e expresso através desse amor perfeito. Portanto, João explica a relação entre esse amor e a comunhão com Deus. Ele declara que aquele que permanece no amor, que permanece em Deus, ou seja, aquele que vive em um relacionamento de amor com Deus, permanece no próprio Deus e Deus permanece nele. Isso destaca a ideia de que, ao nos entregarmos ao amor de Deus, vivermos em amor, estamos em comunhão íntima e contínua com Ele. Deus habita em nós por meio do seu Espírito Santo, quando vivemos em amor, quando buscamos cultivar relacionamento de amor uns com os outros também. Então, esse versículo em João, ele vai trazer essa importância do amor como uma característica central da natureza divina e do relacionamento que temos com Deus. E ele nos encoraja a conhecer e a crer no amor de Deus, a viver em amor uns com os outros. E quando assim permanecemos no amor, estamos de fato experimentando uma profunda união com Deus e permitindo que o amor dele, o Espírito Santo dele, flua através de nós para que possa impactar as outras pessoas pregando o evangelho. Portanto, aí 1 João, ele nos convida a reconhecer, a confiar e a viver no amor de Deus como uma expressão da nossa comunhão com ele, do nosso testemunho de seu amor ao mundo, em conexão com o que Paulo vinha falando e vinha nos ensinando. E Paulo continua agora no verso 11 dizendo: vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Nesse versículo, o apóstolo Paulo, ele está chamando a atenção dos cristãos em Roma para a importância de estarem cientes do tempo em que vivem. Ele começa afirmando que eles conhecem o tempo em que estão, referindo-se ali ao contexto histórico e espiritual em que se encontram. E nós também sabemos o contexto que nós estamos. Paulo prossegue ali enfatizando que já é hora de despertar do sono. Aqui, sono simboliza uma condição de inatividade espiritual, de falta de vigilância, de indiferença espiritual.
Então, Paulo está chamando os crentes a estarem espiritualmente despertos, vigilantes, prontos para agir, cumprirem os seus propósitos em Deus, os propósitos de Deus em suas vidas. Então, a razão para esse despertar espiritual é o fato que a salvação está mais próxima do que quando eles creram inicialmente. Paulo não está se referindo apenas a uma salvação individual de cada pessoa aqui, mas também ao cumprimento final da salvação, a consumação do reino de Deus na segunda vinda de Cristo, que é chamado na teologia de parousia. Então, ele está enfatizando que estamos nos aproximando desse cumprimento final das promessas de Deus e que devemos estar, então, preparados e engajados em viver de acordo com a vontade de Deus. E esse versículo aí, ele vai nos desafiar a estarmos atentos ao tempo presente e à realidade espiritual ao nosso redor. Devemos estar, então, vigilantes, despertos, ativos na nossa fé, cientes o quê? De que estamos vivendo em um tempo em que a manifestação final da salvação está muito próxima, está se aproximando. E isso nos motiva a viver uma experiência e um senso de urgência mesmo, dedicando as nossas vidas a Deus, buscando santidade, cumprindo o propósito de Deus em nós e através de nós. E sobre isso, o Senhor Jesus Cristo nos falou lá em Marcos 13, 35 a 37. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo, ao sono aí que Paulo tratou. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Cristo disse, vigie, você não sabe o dia que eu chegarei. Então, para que não seja pego de surpresa, esteja atento, vigie. E Paulo continua no verso 12: a noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Então, nesse verso, Paulo compara o tempo presente a uma noite que está adiantada, indicando que estamos em um período quê? De escuridão, um período de obscuridade espiritual. No entanto, ele também declara que o dia está próximo, referindo ao tempo em que a plenitude da salvação será revelada. Por meio de quem? Da luz de Cristo, prevalecendo sobre as trevas. A luz sempre prevalece sobre as trevas. Diante dessa realidade, Paulo vai exortar os crentes a abandonarem as obras das trevas, as obras da escuridão. E essas obras das trevas se referem o quê? A práticas pecaminosas e desviantes que são contrárias à vontade de Deus. Isso inclui qualquer tipo de comportamento imoral, injusto ou contrário aos princípios e ensinamentos ditos na palavra de Deus. Paulo está aqui, então, declarando essa necessidade de nos separarmos da vida pecaminosa, de nos afastarmos das práticas que estão em oposição à luz e à verdade. Paulo também incentiva os crentes a o quê? Se revestirem das armas da luz. Então, as armas da luz simbolizam as virtudes, as características que são frutos do Espírito Santo em nós. Isso inclui a justiça, o amor, a fé, a verdade, a bondade, ou seja, tudo aquilo que nos capacita a viver uma vida alinhada com a vontade de Deus. Paulo, então, está exortando os crentes a se envolverem em uma vida de retidão, a se revestirem dessas características divinas. E devemos estar vivendo, na verdade, nós estamos vivendo um tempo de transição entre escuridão e luz. Por isso que nós devemos abandonar essas práticas pecaminosas e nos envolver a essa vida em retidão, revestindo-nos nas virtudes que emanam da luz do próprio Cristo Jesus. É um chamado para que possamos viver essa vida em conformidade com os valores do reino de Deus, à medida que aproximam os dias, né, em que a plenitude da salvação está chegando para nós, em que ela será revelada. Então, esse versículo está nos encorajando a reavaliar nossa conduta, a buscar uma vida de santidade, na medida em que o retorno de Cristo e a consumação do reino final de Deus está chegando. E no livro de Efésios, Paulo vai detalhar ainda mais sobre estarmos revestidos. Eu vou trazer só um dos versos, mas é interessante vocês lerem o capítulo 6 completo posteriormente.
Efésios 6,13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Né? Então, devemos nos revestir da armadura do Senhor. E Paulo continua dizendo no verso 13: vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Então, Paulo aqui ele vai listar uma série de comportamentos, de atitudes que são incompatíveis com uma vida cristã autêntica. E ele começa incentivando os crentes a se comportarem honestamente como em pleno dia. Isso significa que devemos viver de maneira transparente, ética, íntegra, sem esconder ou participar de atividades obscuras ou injustas. Em seguida, Paulo menciona algumas práticas específicas que devem ser evitadas pelos crentes. Ele menciona aí uma que é chamada de glutonaria, que se refere ao quê? A excessos na alimentação, a indulgência em prazeres carnais. Ele também menciona ali o quê? Bebedeiras, que se refere ao abuso do álcool, à embriaguez. Paulo também menciona desonestidades, que abrange qualquer forma de comportamento desonesto, como mentiras, enganos e fraudes. Ele trata também sobre dissoluções, que se refere à imoralidade sexual, ao comportamento lascivo. Ele menciona também contendas, inveja, destacando aí a importância de evitar brigas, conflitos desnecessários, inveja e ciúme em relação aos próximos. Então, essas práticas e atitudes mencionadas por Paulo, elas estão em oposição aos princípios do reino de Deus e elas são prejudiciais tanto para o próprio indivíduo como para a comunidade cristã como um todo. Paulo está instruindo, então, os crentes a se afastarem dessas ações, se afastarem dessas coisas e a cultivarem o estilo de vida caracterizado pelo lado oposto, que é a honestidade, autocontrole, retidão, a paz. E Paulo, indo para o final do capítulo 13, no verso 14, ele diz: mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Então, Paulo aqui está exortando os crentes a se revestirem do Senhor Jesus Cristo. Essa metáfora aí de revestir-se indica uma importância de se identificar, de incorporar as características, a natureza, o caráter de Cristo em nossa vida diariamente. Isso envolve uma entrega completa a Ele, buscando o que? Imitar ao Senhor da maneira que Ele viveu, obediente, né, à vontade de Deus, à sua compaixão pelos outros. Então, ao nos revestirmos aqui de Cristo, nós estamos colocando de lado os desejos, as inclinações egoístas da nossa própria natureza humana. E assim a gente permite dar espaço para que o Espírito Santo trabalhe em nós para transformar nossas atitudes, nossos pensamentos e nossas ações. Isso, então, significa que nossa vida deve ser moldada pela orientação, pelo exemplo de Cristo em todas as áreas, sejam nos nossos relacionamentos, na nossa moralidade, na nossa conduta ética, nos serviços que prestamos aos outros. Então, Paulo vai enfatizar que não devemos dar lugar que a concupiscências da carne. E carne aqui ela se refere justamente o quê? A natureza pecaminosa, paixões egoístas que estão contrárias, em desacordo à vontade de Deus. Paulo faz esse alerta aos crentes para não permitirem que esses desejos carnais controlem as suas vidas, mas sim nós, né, devemos nos tornar submissos, escravos ao senhorio de Cristo. Então, Paulo, em outras palavras aqui, ele nos desafia a nos identificarmos com Cristo e a permitir que ele sim seja a fonte, o padrão da nossa vida. Devemos buscar essa transformação interior para nos capacitar a viver de acordo com a vontade de Deus, em seguir, ao invés, né, de seguir os nossos próprios desejos. Então, nos revestimos de Cristo, nos tornando mais como Ele, e aí sim refletindo o amor que Ele teve por nós, para refletirmos esse mesmo amor ao próximo, a santidade e a graça, levando a graça, que é a palavra de Deus, a boa nova, aos outros. Portanto, o capítulo 13 de Romanos, ele nos lembra que nossa vida como seguidores de Cristo deve ser caracterizada por essa devoção sincera e contínua a Deus.
E para finalizar aqui, vamos entender qual era a missão de Jesus Cristo, para que possamos compreender qual é o nosso propósito em nos revestirmos no próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em Isaías 61, 1 a 3, é dita uma profecia para cumprimento da pessoa, para que identificássemos quem é o Messias, né? Quem é o nosso Salvador. É dito o próprio Jesus Cristo, no início da sua missão, ele declarou isso daqui: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, aqui nesses versos, né, o profeta Isaías ele está profetizando sobre o Messias, que é Jesus Cristo. Então, ele começa aqui descrevendo como que o Espírito do Senhor está sobre o Messias, indicando o quê? A unção, a capacitação divina que ele recebeu para cumprir sua missão. Quando nós cumprimos uma obra em missão a Deus, é porque o Espírito Santo foi derramado por nós. Nós somos ungidos, que a gente chama de batismo no Espírito Santo. Do mesmo modo, portanto, em referência ao Messias, que é o nosso exemplo, a missão do Messias era o quê? Proclamar boas novas aos mansos, ou seja, as pessoas humildes, aqueles que são necessitados espiritualmente. Ele é enviado também para trazer o quê? Restauração ao coração, aos corações, né, contritos, oferecendo o quê? Cura, renovação espiritual aos quebrantados de espírito. O Messias também é enviado, como é dito em Isaías, para proclamar liberdade aos cativos, abrir as prisões aos presos. E isso não se refere a uma libertação física, mas principalmente à libertação espiritual do pecado, das correntes da opressão. Ele anuncia aí também o ano aceitável do Senhor. O que é que isso indica? Que se refere a um tempo de graça, favor divino, oportunidade para o arrependimento e salvação. E é esse dia em que vivemos. É o hoje. Hoje você tem para se arrepender e viver em santidade a partir do amanhã. Além disso, também ele proclama o dia da vingança do nosso Deus, que se refere ao julgamento de Deus sobre a injustiça e sobre a opressão, o qual está bem próximo a partir da volta de Cristo. O Messias também é descrito como aquele que consola os tristes, trazendo conforto e consolação aos aflitos. Ele também é aquele que dá glória em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Então, essas imagens simbolizam a transformação completa que o Messias traz, substituindo o luto, a desolação por alegria e louvor na vida de cada um de nós. O propósito final da missão é que aqueles que recebem a graça de Cristo Jesus se tornam, como ele chama aí, de árvores da justiça, plantações do Senhor, para que ele próprio, Senhor, seja glorificado. Isso significa que aqueles que são transformados pelo poder do Espírito Santo se tornam testemunhas vivas da justiça de Deus, da bondade e do amor, trazendo glória a Deus através das suas vidas. E aí vem a pergunta final: qual é então a aplicação do capítulo 13 de Romanos que estudamos hoje? Né? Como ela pode ser compreendida em seus aspectos? O primeiro é submissão às autoridades. A gente viu que o capítulo 13 de Romanos enfatizou a importância da submissão às autoridades governamentais. E isso implica, reforço mais uma vez, em obedecer à lei, pagar impostos, mostrar respeito às autoridades constituídas, e a aplicação prática disso implica em viver como cidadãos responsáveis e respeitadores das leis, a menos que essas leis sejam o quê? Contrárias à vontade de Deus, que é o soberano. Outra aplicação é um testemunho cristão. Então, a submissão às autoridades também é uma forma do testemunho cristão para o mundo.
ao demonstrarmos a nossa obediência, ao respeito pelas leis, a gente reflete a submissão a Deus. Nós somos um exemplo de cidadãos responsáveis e éticos. E isso pode abrir portas para compartilhar o quê? A nossa fé com outros, a mostrar o amor de Cristo por meio das nossas ações. Por isso que ele dizia, né? Pelos frutos conhecerei aquela árvore. Então, os nossos frutos devem ser como um testemunho cristão, em obediência fiel à palavra do Senhor. Outra aplicação é praticar o amor e cumprir a lei. Romanos 13 também nos lembra de que a lei é uma expressão do amor de Deus. Devemos amar uns aos outros, cumprindo os mandamentos que são resumidos no amor ao próximo. Então, a aplicação prática disso envolve buscar ativamente maneiras de amar e servir aos outros, tratar as pessoas com justiça, agir com integridade em todas as áreas da nossa vida, não importa se você está no trabalho, se você está em um evento, em uma festa, em uma viagem, na sua casa, na sua igreja, não importa. Tudo isso deve ser feito com amor. E outra aplicação, evitar práticas pecaminosas. Então, o capítulo 13 de Romanos nos exorta a evitar essas práticas pecaminosas, como a imoralidade sexual, a inveja, o ódio, a contenda. A aplicação prática disso é viver uma vida de santidade, fugindo das tentações do pecado, buscando a transformação pelo poder do Espírito Santo. Quanto mais você está imergido na palavra do Senhor, menos você comete pecados. Por quê? Porque você está se voltando para Deus em santidade e ele vai agir na sua vida. E por fim, da última aplicação é estar atento à volta de Cristo. Romanos 13 também nos lembra da iminência da volta de Cristo e do dia final da prestação de contas. A aplicação prática disso é viver de maneira vigilante, consciente de que o dia do Senhor está chegando, a volta de Cristo está próxima, assim como o dia do julgamento também. Isso nos motiva a viver de forma piedosa e a estarmos preparados para a vinda do Senhor. Em um contexto geral, a aplicação do livro desse capítulo 13 de Romanos inclui a submissão às autoridades, testemunho cristão, prática do amor, evitar práticas pecaminosas e estar atento à volta de Cristo. Ao aplicarmos esses princípios em nossa vida diária, refletimos assim o caráter de Cristo, contribuímos para a obra de Deus, que é levar o evangelho aos justos, aos filhos da promessa, aos co-herdeiros em Cristo, aos amigos e filhos de Deus. E assim eu encerro aqui o estudo de hoje para vocês. Espero que tenham gostado, apreciado e tenham todos um bom dia para a glória e honra do nosso Senhor. Eu vou